Chegamos para um dia de chuva aqui no Rio de Janeiro. A padaria já tem mais de 100 anos. Lembrava um pouco cenas do filme do Harry Potter. É super tradicional aqui no centro, 40 anos de história. Você sabia que tem uma igreja toda feita de ouro? E todo santo dia, essa fila quilométrica pro pessoal comprar uma fatia de torta. Chegamos aqui, ó, no ponto alto. Tá ilustrando aqui, parece que o sonho de cada pessoa. Olha o tamanho desse bife. Então vem com a gente que tá só começando. Chegamos aqui na padaria Bacio, essa padaria que fica aqui no Famoso Saara, que é tipo a 25 de março de São Paulo. A galera vem pra cá pra comprar muita coisa mais barata. Tem roupa, tem bijuteria, tem de tudo. Tudo quanto é coisa que você imaginar. Tem por aqui, tem lanchonete, tem restaurante. Então, pra quem vem de fora também de outros estados, é um lugar bem legal pra comprar lembrança do Rio de Janeiro e levar pra lá. Bem legal aqui pra quem quer comprar as coisas mais baratas. A padaria já tem mais de 100 anos, desde 1913. Aqui fazem esfirras folhadas e a gente tá louco por provar. Ó, começamos a abrir uns trabalhos aqui com a clássica fechada. A gente pediu uma esfirra de carne fechada, já deu uma mordida aqui. A massa é daquela assim, bem levinha. E o sabor eu achei diferenciado, porque é no forno a lenha. Eu nunca tinha comido esfirra no forno a lenha. A carne é bem temperadinha, então top, aproveitíssimo. Agora vamos provar aqui a esfirra folhada, feita na lenha. Nunca provei esfirra folhada na minha vida, mas eu adoro folhada, então vamos ver. Não tem como dar ruim, não. Que isso? Eu escutei a crocância daqui. Eu achei ela pouco temperada, por incrível que pareça. Porque parece ter bastante cebola em cima, né? A comum eu achei bem salgadinha. Essa aqui eu achei até um pouquinho sem gosto. Eu colocaria um pouquinho mais de tempero ou talvez um pouquinho mais de sal. Mas a massa é muito gostosa. Conseguimos uma autorização para vir aqui filmar o preparo para vocês. Olha só. Pra filmar e pra gente conhecer também, que a gente pra ficou gente curioso pra conhecer. saber como é que é feito isso aí. Aí aqui, logo que a gente chega, o pessoal já tá aqui abrindo as massas. É uma galera. É uma malhação, né, não, amor? É, com certeza. Abrir massa, né? É pesado. Aí lá no final, vai lá, amor, chega lá. Pra lá já fica o famoso forno a lenha. A gente tá indo lá pra ver como é que é. Cara, é muito maneiro o preparo. A gente gosta muito quando... Vários restaurantes, se você pedir, eles deixam você entrar pra conhecer, né? E Olha aqui que maneiro. é bem legal ver como é que é. Bom dia. Fica quanto tempo lá dentro? Fica um de 3, 4 segundos. Caramba. Rapidinho, né? Ó, ele acabou de botar, já tá pronto. Caramba, incrível. A esfirra fica muito gostosa. Estamos levando até uma marmitinha. E só uma correção do que eu falei ali mais cedo. Na verdade, a esfirra folhada estava bem temperada. Só que foi só a primeira mordida ali. Acho que eu peguei muita massa e pouco recheio. E o gosto foi mais de massa, né? Mas existe uma diferença entre a esfirra normal, a árabe, né? Feita no forno convencional. E essa que é feita na lenha. Eu notei que essa que é feita na lenha, ela fica um pouquinho mais... A massa fica um pouquinho mais firme, porque ela fica mais seca. Então é um estilo de esfirra diferente. A esfirra feita no forno convencional, ela fica mais molhadinha. As duas são muito gostosas. É estilo. Experimenta os dois e vê qual você gosta mais. Uma curiosidade super famosa aqui dessa lanchonete é que dizem por aí na internet que o forno aqui, o forno na lenha, que eles usam pra fazer as esfirras, só é desligado uma vez no ano. Então vamos ver se é verdade e a gente vai perguntar pro dono, que ele tá aqui hoje. O dono, é engraçado, porque o dono mesmo serve, atende as pessoas que estão vindo aqui, então a gente vai aproveitar e vai perguntar pra ele por que só é desligado uma vez no ano. Por que o forno só é desligado uma vez no ano? A gente só desliga ele uma vez para poder fazer a reforma, né? Como a gente trabalha com forno a lenha, muito melhor, mais econômico manter ele aceso do que toda hora ficar elevando a temperatura dele, que a gente precisa de uma temperatura muito alta para poder fornear o pão e os salgados com o tipo de massa que a gente trabalha. Então o forno tem que ficar sempre ali, manter ele numa temperatura mediana e toda hora que a gente vai utilizar, a gente coloca a temperatura dele mais alta. Então é mais econômico, né? Assim, questão ambiental, a gente economiza muito no eucalipto. E também, como forma de trabalho, a gente é muito mais rápido, né? Muito mais rápido, mais prático, mais econômico. E aqui no centro do Rio tem diversas igrejas muito antigas. Então, para quem curte esse tipo de passeio, aqui também é um lugar ideal para você visitar nos dias de chuva. Essa aqui é a igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé. Eu nem sabia que essa igreja existia, a gente acabou de descobrir andando por aqui. O legal também de você ir vindo conhecendo as igrejas, nem é só pelo teor religioso. É claro que é um passeio bem legal aí pra quem é religioso, pra quem é católico, mas também é bem cultural, que a igreja faz parte aqui, né, da história do Brasil. Então é bem legal que você vai passando pelo centro e você vai conhecendo mais sobre a história, inclusive através da participação da igreja na história do Brasil.
Depois de andar pelo Saara para desgastar a comilança na padaria Bacil, partimos para o Real Gabinete Português de Leitura. Aqui no Real Gabinete fica desse jeito aqui, ó. Fica bem cheio durante a semana. Fim de semana não abre. Que tá um silêncio, que é a biblioteca, né? E aí vem uma galera turística de vários países, aí cada um tá falando um idioma aqui, mas no geral tá todo mundo bem quietinho. Então a gente tá falando quase que sussurrando. Isso é importante. Apesar de ser um ponto turístico aqui, ainda é uma biblioteca em funcionamento. A entrada aqui no Real Gabinete é gratuita e ele só abre dias de semana, né? Fim de semana ele não abre. Ele já foi eleito um dos lugares mais bonitos do mundo por causa dessa arquitetura aqui. Tem vários detalhes talhados em madeira, vários pontos cobertos em ouro. Aqui é muito bonito. E os vitrais, pra mim, é a parte mais bonita de todas. E aqui é bem curioso que a galera que vem começou a popularizar aí na internet. Aqui lembrava um pouco cenas do filme do Harry Potter, alguns filmes de contos de magia. Então foi ficando bem famoso esse ponto turístico. Eles guardam aqui, vocês têm noção do quanto é grande? Que eles guardam mais de 350 mil livros. Eu não faço ideia de como é que cabe tudo isso aqui, mas cabe. E não só cabe, como eles guardam muito bem, porque tem livros aqui guardados há mais de 400 anos. E aqui é considerado um dos maiores acervos de preservação da literatura portuguesa do mundo, fora de Portugal. Aqui tem muitas obras, né? Que são 3 andares, segundo, terceiro, primeiro, 3 andares de livros, né? E para pegar um livro aqui, você tem que mandar um e-mail dizendo quais obras você quer e agendar qual dia e horário você vai vir. E os livros vão ficar disponíveis nesse dia e horário para você vir e poder estudar eles aqui mesmo. Pelo que eu entendi, não é permitido você levar eles embora. E a gente acabou de descobrir agora que agora tem visitas guiadas aqui no Real Gabinete. A visita custa R$10 e você tem que agendar nos números que a gente vai deixar aqui na tela. E a próxima parada foi aqui, ó, na confeitaria Manon. É super tradicional aqui no centro. Tem mais de 40 anos de história. E aqui é bem famoso também, que já foi gravado cena de filme, cena de novela. Tem vários doces, tortas, salgados. E o cargo-chefe aqui, que a galera vem mesmo pra comer, são os madrilenhos. Falam que é tipo um pão doce, é um pão doce, né? Uma massa bem fofinha, com goiabada. A gente não provou ainda. Então a gente tá esperando sair pra gente provar e ver se é isso tudo mesmo. Gabriel acabou de me alertar aqui, é carro-chefe, amor. Gente, eu sempre confundo todos os ditados populares. Já me digam aí, quem são vocês? Vocês manjam aí dos ditados populares, vocês confundem tudo. Eu confundo o ditado popular todo. Mas vocês entenderam, esse prato aqui é famoso, aqui é melhor falar assim. E agora a gente vai provar e contar pra vocês se é bom. A confeitaria Manon ficou ainda mais famosa porque ela apareceu naquele filme Ainda Estou Aqui, né? Da Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Oscar agora em 2025. E a gente achou algumas matérias em alguns jornais de que o faturamento dela aumentou em 20% só por ela ter aparecido no filme. Todo mundo começou a vir aqui querendo conhecer mais sobre a padaria. Agora vamos provar, né, o tradicional madrilenho que existe desde 1942. Será que é isso tudo mesmo? Trouxeram garfo e faca, mas gente, pelo amor, né? Pão doce de garfo e faca. Gabriel vai dar ali uma bocada ali, já pegou a goiabada toda. É um franguinho e a goiabada por cima. E aí, merece a fama? Posso falar ou vou te influenciar? Pode falar. Pode falar? É que eu ainda não provei. Ó, vou ser sincero. É muito gostoso. Porém, é um pão doce normal. Mas é muito gostoso. Imagina o melhor pão doce que você já comeu. É tipo isso. É isso. A massa é muito levinha, é muito gostoso, mas é um pão doce. Mas é o que eles vendem mesmo, né? Um pão doce. Gente, como se fosse o melhor pão doce, realmente. Acho que é o melhor pão doce que eu já comi. A combinação da massa junto com o recheio. O recheio é um creme de confeiteiro normal, né? Mas a massa é muito diferenciada. É uma massa muito leve, é uma massa de pão muito, muito boa mesmo. E é pequeno, né? Então tu come rapidinho, não? 3 bocadas já era. Agora vamos lá, né? Provar o Marta Rocha. Esse doce aqui, criado em homenagem à Miss Brasil. Confesso que eu achei sem graça. O madrilenho é top. Mas esse aqui eu não comeria de novo, não. Ele tá bem feito, mas não é o meu tipo de pão doce. Eu senti que a goiabada faz muita diferença nele. E a goiabada dá aquele borogodó, entendeu? Um negócio especial. Aqui ele ficou bem levinho, mas a goiabada pra mim no pão doce é diferencial. E aqui ele fica parecendo também um sonho, que o recheio tá mais no meio, ó. E tem pão entre o recheio. Mas não é massa de sonho. É. Depois dessa comilança toda bate a sede, né?
Por isso que a gente sempre lembra que a nossa garrafinha da bagagem, vocês têm desconto para comprar no site com o nosso cupom Achadinho. Confeitaria Manon também trabalha com buffet a quilo no almoço, a R$ 77,00 o quilo. Agora estamos indo para a nossa próxima parada, que é uma igreja de ouro. Já me contem aqui, eu quero ver vocês nos comentários. Vocês sabiam que tem uma igreja de ouro aqui no Rio de Janeiro? Olha, o negócio vale muita grana, né, amor? Quando a gente viu, tinha o que mais? De 100 milhões, né? 100 milhões de reais em ouro nessa igreja. De louco. Mas é muito linda, a gente já visitou. E ela fica aqui na Carioca, no centro, então já fica uma dica aí, ó. Pra galera que quer fugir um pouco do roteiro de praia, quer fazer uma coisa diferente, no Rio também tem muita cultura, muita história. E também uma alternativa para os dias de chuva. A gente tá hoje explorando um dia de chuva no Rio, mas tá sol, gente. Rio de Janeiro é isso. Tava dando que ia chover e abriu o sol. Então, não, seguimos o nosso roteiro pra dar dica pra vocês aí que estão vindo pra cidade. Não sabe o que fazer um dia de chuva? Hoje vocês vão saber. Chegamos na entrada da igreja e aqui tem uma parte bem legal na área externa que você consegue ter uma vista panorâmica do centro do Rio. Então eu lembrei que em outro vídeo, a gente tem um outro vídeo aqui do Rio de Janeiro que a gente deu algumas dicas pra vocês de segurança, que a galera que vem pro Rio de Janeiro costuma ter aquele receio, cidade grande, né, gente? Então vale aí algumas alertas e principalmente aqui na região central do centro do Rio. É uma região bem comercial e de muito movimento. Então você tem que ficar atento, tem que ficar ligado, tem que ter algumas atenções. E quais são essas atenções que nós cariocas vamos dar pra vocês? Ó, bolsinha, mochilinha, só na frente, gente, ó, ficar atento. Celular, você não vai chegar nos pontos turísticos, você vai ficar assim no meio da rua com o celular, assim, pau de selfie, nada disso. É claro que você pode aproveitar aqui a região, conhecer os centros culturais e fazer ali, tirar sua foto, fazer seu registro, mas você dá uma olhada assim em volta, se estiver tranquilo. Aqui também costuma ter bastante guarda municipal, então embora seja o centro bem movimentado, tem ali policiamento, mas vale você ter atenção também, não mexer no celular em muitos locais. Pega ali o celular, olha para onde você está indo. Geralmente a galera usa para o Google Maps, né? Então olha para onde você quer ir, vai logo, vai firme onde você quer ir. E aí depois você pega, quando você chegar em algum lugar, se precisar atender, entra em alguma loja, entra em algum lugar. E é isso. Aqui a gente agora tá gravando bastante com o celular, porque a gente tá nessa área externa aqui da igreja, então é bem tranquilo. Mas isso não é uma coisa que você vai parar ali no centro da cidade e vai ficar um tempão no meio da praça com o celular, assim. Não recomendamos. Mas é só você ter atenção mesmo e fazer o seu passeio, que vai ser sucesso. Aqui a galera é bem acolhedora no Rio de Janeiro, a galera é muito receptiva, então vai ser sucesso o passeio de vocês. É só ter atenção mesmo com esses cuidados. E o centro do Rio é bem tranquilo durante a semana, se não for feriado, até umas 20 horas, 8 horas da noite, né? Se for fim de semana, evita sair à noite. É só ali até umas 3 da tarde, que geralmente tem os eventos aqui no centro, o pessoal vai muito para os museus, mas fora esse horário, evita circular aqui no centro no fim de semana. Esse aqui é o Convento de Santo Antônio, essa aqui é a Igreja de Santo Antônio, mas a gente vai mesmo, ali ó, no Museu Sacro Franciscano, na Igreja de Ouro. Passando aqui na entrada, a gente está no Museu Sacro Franciscano, e a Igreja de Ouro é essa aqui, que é a Igreja de São Francisco da Penitência, que fica dentro do Museu Sacro Franciscano. Ela tem missas em dias e horários bem específicos, se eu não me engano, são só em algumas datas comemorativas. Hoje não é mais celebrada missas abertas todos os dias nela, só na de Santo Antônio, que é aqui do lado mesmo. E anexo à igreja, a gente tem o restante do museu. Em toda essa área aqui do museu, a gente não pode usar flash, para não danificar os objetos históricos. Somente fotos e filmagens sem nenhum tipo de luz. Também dá para fazer o passeio virtual, né? Por esse QR Code aqui. Deixar aí na tela para quem quiser fazer. Mas se eu não me engano, dá para acessar pelo site deles também. E aqui nessa igreja tem mais de 100 milhões de reais em ouro. A gente fez a cotação do ouro hoje, né, amor? E a gente conseguiu essa conversão aí para ter uma noção de quanto dinheiro que tem aqui. Aproximadamente. E todo esse símbolo aqui de ouro representava o poder e a fé da Igreja Católica naquela época. Impressionava todo mundo que chegava aqui. E o que impressiona ainda mais até hoje é que ela se mantém nesse estado, mesmo depois de mais de 300 anos de história. E para quem quer uma informação ainda mais precisa, são mais de 300 quilos de ouro, tem esculturas banhadas em ouro. A igreja realmente é uma joia aqui no centro do Rio. Então, por um valor de R$20, você consegue conhecer
um lugar com muito euro. É porque tá muito longe, não dá pra gente dar tanta dimensão, mas essas esculturas aqui, ó, acho que são dos querubins, são muito grandes. Acho que são maiores que uma pessoa. Deve ter tipo uns 2 metros de escultura, cada um, né? Como se fosse uma pessoa de uns 2 metros. Então é muito ouro mesmo. Uma coisa legal, que aqui também é meio que um refúgio no centro do Rio. Se você quiser sair da agitação, da correria, você vem aqui, paga os R$20 e pode ficar aqui a tarde toda, relaxando nesse ambiente sagrado, com muita calma. Geralmente não tem ninguém aqui. Então é muito tranquilo mesmo. Apesar de ser um ponto turístico, geralmente é bem vazio. E a igreja onde tem a missa, que é a igreja de Santo Antônio, aqui. Bem coladinho mesmo no Museu Sacro Franciscano. Estamos aqui, ó, na fila da Balneário Patê, né? Mas enquanto isso, a fome já bateu, já estamos aqui comendo pra gente levar pra casa. É um quibe lá do... A bacia. Não, essa daí... que a gente não provou lá e deixou pra provar em casa, mas não aguentou chegar em casa. Fazer a avaliação dela, acho que ela vai ficar bem linda, tá? Muito bom. Bem temperado. E a gente falou que tá aqui no Balneário Patê e não falou o que era o Balneário Patê, né? Não. É uma confeitaria que tem aqui no Rio de Janeiro super tradicional, que existe desde antes da Era Vargas, né? Mais de 100 anos. já, amor. Dizem que Vargas vinha aqui comer, né? Boatos, não sabemos se é verdade. Boatos. Importante informar isso. Ela começou a ficar mais famosa ainda depois da época da internet, né? Instagram, tudo isso. A galera começou a compartilhar as dicas daqui, as experiências vindo aqui comer torta. E aí começou a encher muito. E todo dia isso aqui, filas quilométricas pra comprar uma fatia de torta. Tem gente que compra até a torta inteira mesmo. Eles têm diversos sabores, acho que são mais de 20 sabores. Gente, já estou aqui despedaçada, porque o sabor que eu mais gosto é o morango belga, que é um creme de morango com chocolate e meio amargo e biscoito, só que não tem. Então vou para uma segunda opção. Eu vou contar pra vocês o que eu achei dessa outra opção, né, amor? A gente aprovou a napolitana também, que é gostosa. Vou experimentar esse daqui, que é de mousse de maracujá com chocolate, que parece estar com a cara bem boa também. Os sabores de fruta de lá pra mim são os melhores. Então, deixa eu ver se é boa. Muito bom. Os de fruta de lá, ó, são os melhores, 10 de 10. Fica equilibrado, o azedinho do maracujá com o chocolate, fica bom demais. O crocante, o creme, aquela coisa assim, aquele negócio que desmancha na boca. Fica sensacional, a mistura de sabores na boca. Essa torta aqui, ela divide opiniões. Tem gente que ama e tem gente que não acha isso tudo. Então já me diz aqui, e você enfrentaria essa fila toda pra comprar uma fatia de torta? Estamos indo já pro nosso próximo destino. Mais uma dica que a gente vai dar pra vocês aqui que estão se locomovendo pelo centro é aproveitar para explorar um pouquinho do VLT, que é o veículo lento, né? Sobre trilhos aqui, né, amor? É lento, mas dá para você chegar mais rápido nos lugares do que ir a pé, então é bem tranquilo. E a gente tá aproveitando para finalizar aqui a torta. Ó, e uma dica para quem não gosta de nada muito doce, pede as tortas de lá com sabores mais frutados, de limão, de maracujá ou de morango. Gente, é meu favorito, morango belga. Pena que não tinha hoje. E aí a gente foi nessa daqui, ó, de morango, mousse de morango. Esses meio que mousse de morango, né, que eu queria tanto. É mousse de maracujá com chocolate meio amargo. E aqui é aquela casquinha de biscoito. Boa demais, demais. Aquela massa, assim, aquele negócio que derrete. Muito bom. Chegamos aqui na nossa próxima parada, que é o Museu de Arte do Rio. Fica bem próximo ao Museu do Amanhã. Ele tem várias exposições, mas vou confessar para vocês que o ponto alto é o terraço. Né? Ele tem uma vista privilegiada aqui do centro, da zona portuária, da Baía de Guanabara. Vocês vão ver. E chegamos aqui, ó, no ponto alto, que é o famoso Mirante do Mar. Aqui é bem legal porque você não precisa pagar para subir aqui nessa parte. Você também tem direito a acessar alguns outros andares que geralmente tem exposições. Mas para você ter uma experiência e fazer a visita completa mesmo, tem uma taxazinha para você entrar e conhecer o museu como um todo. A gente vai deixar o valor aqui. Mas para acessar somente o Mirante é 0,800. E aí você já chega, ó, com essa vistona aqui, então é uma opção aí também para dias de chuva, porque aqui é coberto, dá para você ver a vista, até em dias nublados. O Rio também tem o seu valor, é bonito demais. E aqui a gente tem a vista do Museu do Amanhã, tem a vista da zona portuária, é muito legal ficar aqui e apreciar um pouquinho da paisagem aqui de cima. Da ponte em Niterói, né? Para quem gosta também de passeios mais culturais, aqui também geralmente acontecem várias feiras, né? Então eles vendem alguns artesanatos, vários itens aí diferentes para quem gosta de se aventurar nesse tipo de produto. E aqui nessa área, principalmente se você for vir de VLT,
Porque aqui não tem mais estação de metrô bem pertinho, coladinha. Se você descer vindo de metrô, você vai ter que descer ou na Presidente Vargas, na Uruguaiana. A Uruguaiana já é a estação mais próxima. Porém, se você não quiser caminhar, você pode pegar o VLT, que foi o que a gente fez. O VLT ele já deixa aqui, ó, de cara já praticamente. Então, é conhecida como as estações dos museus, que aqui já tem alguns museus bem pertinho mesmo. Então, o mar já é bem coladinho no Museu do Amanhã. Você já consegue aproveitar numa visita só, conhecer já 2 museus aqui coladinho um no outro. Vocês com certeza devem estar se perguntando, mas como dia de chuva está esse solzão todo? Pois é, a gente está um tempão para fazer uma viagem e ia ser essa semana, porém a gente teve que adiar essa viagem porque a previsão estava dando chuva. E a gente aproveitou para gravar para vocês um roteiro aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, para fazer com chuva. Você também pode fazer esse roteiro sem chuva, né? Claro. Se você quiser ir em outros passeios, além de praia, além dos passeios mais padrões aqui do Rio de Janeiro, você pode fazer esse aqui. Mas aí, hoje, a previsão estava dando chuva também. A gente acordou de manhã, o tempo começou a abrir e o dia ficou assim. Já fica até uma observação, que o tempo no Rio de Janeiro, minha gente, é doido, é meio bipolar. Vai ter dia na tua viagem que pode estar dando que vai ter chuva, mas surpreendentemente tá sol. Ou ao contrário, vice-versa. Principalmente dependendo aí da época do ano. No geral aqui, ó, costuma ser bem quente, até no inverno é quente, a gente já falou isso até em outro vídeo. Tem alguns dias ali que a temperatura cai um pouco mais, até pra gente carioca sente frio, 25 graus pra gente já tá frio, mas não ficam muitos dias assim, a temperatura aqui é mais quente mesmo. E é isso, então não desanimem quem tiver viagem assim pro Rio de Janeiro, estiver dando chuva, tudo pode mudar até que chegue o dia. Cada dia da viagem pode estar dando alguma coisa, e quando amanhecer, ó, tá outra coisa totalmente diferente. Então por isso que é legal você ter roteiros assim opcionais. Se chover, você já tem uma carta ali na manga, mas se fizer sol também, sucesso. Esse andar aqui também é gratuito. Aqui assim, tem algumas exposições de alguns andares que são gratuitas e outras são pagas, né? Com uma pequena taxinha, como a Gabi falou. Chegamos aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Aqui sempre está rolando alguma exposição gratuita. Então a gente veio ver qual que tá rolando hoje. Também tem restaurante, lojinha, tem exposições pagas. Mas sempre tem alguma gratuita que geralmente é bem interessante para você ver. Então é um passeio muito legal para você fazer tanto em dia de chuva, ou se você só estiver pelo Rio mesmo, quiser um passeio alternativo. Ele fica aqui no final da Avenida Presidente Vargas, próximo à Igreja da Candelária. Mas o que super chamou a atenção da gente é que logo que a gente chegou, tem vários banners, panos, eu não sei bem, mas está ilustrando aqui, parece que o sonho de cada pessoa. Aí eles colocam ali o sonho e o nome da pessoa e a idade. Então tá muito legal, porque a gente tá observando e vendo de acordo com a idade, de acordo com as pessoas aqui, como é que varia, né, o sonho de cada pessoa. É muito pessoal e é muito interessante ver isso. A gente dá até mais valor, né? O que a gente já viu. Porque, por exemplo, teve uma pessoa que botou que o sonho era ser influenciador digital, ó. E é o que a gente tá vivendo aí. Tem gente que botou que é viajar sem se preocupar com dinheiro, não era, amor? É. Várias coisas. Muito legal. Voltar pra minha terra, conhecer o Brasil do norte ao sul. Tem gente que o sonho é parar de morar de aluguel e aposentar as irmãs. Tem gente que quer viver da culinária. Muito, muito legal, muito curioso aqui. Aí a gente já tá alguns minutos aqui impactado só olhando e observando o sonho das pessoas. E a parada pro almoço tinha que ser aqui, ó, no Galeto 183. É um restaurante que a gente tem muito carinho aqui no centro do Rio, a gente gosta muito. Porque tem aquela comidinha, aquele tempero brasileiro que a gente gosta. Aquela comida bem carioca, que é tipo uma carninha na brasa, um arrozinho, um molhinho à campanha. Aqui no Rio a gente fala molho à campanha, mas paulista fala vinagrete, né? Já me contem aqui, vocês falam o quê? Aquele molho que é com pimentão, cebola, tomate, é o quê? Vinagrete ou campanha pra vocês? Aqui é a campanha. Mas aí vem feijão, bem arroz, bem caprichado, a comida daqui é boa, temperadinha. A dona é uma portuguesa, então também tem pastelzinho de Belém, de sobremesa. A gente adora, a comida daqui é tudo de bom. E é bem naquele estilo assim, barzinho, que você entra, tu não dá nada. Mas a comida, gente, o tempero,
ganha gente real. Aqui a decoração também é muito curiosa, que tem várias foto, é bandeira do Brasil, é uma mistura aqui na decoração, mas a comida é top demais. Eles também tem uma entradinha, que é uma torradinha com alho. Hoje a gente não vai pedir, que a gente já comeu muita coisa. Aqui a gente já tá legal de entrada, a gente só quer almoçar mesmo, mas a comida aqui é boa real. Só venham. A gente já comeu o galeto aqui também, mas hoje a gente pediu um prato que a gente gosta muito, que é o contrafilé. Vem uma porção assim, super bem servida, vocês vão ver. E dá para umas 2 pessoas comer bem tranquilo. E dependendo aí da fome de vocês, dá até para comer umas 3 pessoas. Os pratos aqui são super em conta. Nessa seção aqui na brasa, todos eles dão para 2, com exceção do galeto simples, né, que é só o galeto. Mas a maioria desses aqui dão para 2, né. A gente pede esse aqui, o contrafilé, 84, mas tem várias opções, ó. E ela também tem os pratos que são meio que por dia, né? E a gente ouve falar muito bem desse angu da Ana aqui, mas a gente nunca provou, né? O cozido à portuguesa também já ouvimos falar muito bem daqui. É muito legal que todo o cardápio da Dona Ana tem isso aqui, ó, escrito à mão por ela, falando que se qualquer cliente não ficar satisfeito por algum motivo, não ir embora sem falar com ela, fala com ela antes. Muito legal. E só esclarecendo aqui, galera, uma polêmica, que quando a gente postou esse vídeo no nosso Instagram, a galera ficou falando muito que ela tinha foto com político X, político Y. Eu confesso pra vocês que a gente já veio aqui várias vezes, a gente nunca viu foto dela com nenhum político, talvez tenha, mas a Dona Ana é uma pessoa que tira foto com todo mundo, pelo restaurante todo, tem foto dela com os clientes. Então, se você vir aqui, se quiser tirar uma foto com ela, vai tirar, vai botar aí na parede também. Tem foto com vários jogadores de futebol, vários artistas que já vieram aqui. Quando a gente vai no restaurante, a gente não vai para falar de política, né? A gente vai para comer. Então, nossa sugestão é: venham para comer também, não para discutir política com o dono, independente do seu posicionamento. Olha o tamanho desse bife. É muito maior que minha mão, tá? E olha o tanto de comida que vem. Eu falei que era caprichado, quando eu falo que é caprichado, é esse aqui que eu tô falando. Bifão enorme, feijão, arroz, farofa, batata, molinho. Gente, a comida daqui, ó, o cheiro que tá... Quero mais nada, não. Só venham provar. Venham provar e depois vocês contem pra gente se vocês acharam. Isso aqui é incrível. Eu não sei como eles fazem pro contrafilé ficar tão macio. Já tentei fazer churrasco de contrafilé várias vezes e nunca ficou tão gostoso quanto daqui. A comida aqui é muito, muito, muito boa. Muito top mesmo. E é muito temperado, né? Aquela comidinha caseira, não é comida de restaurante, não. Porque a gente vai em restaurante, acha que vai ser aquela comida sem graça, mas não. É tempero da casa, né, não, amor? Uhum. Eu amo isso aqui, ó. Batata de verdade. Eu fico bem indignado quando a gente vai no restaurante, paga um maior valorzão e vem aquela batatinha congelada. Espero que vocês tenham gostado do roteiro que a gente mostrou pra vocês aqui no Rio de Janeiro. Claro que a cidade do Rio tem muito mais coisas do que a gente mostrou pra fazer, mas se você tiver alguma sugestão de passeio legal, pouco conhecido, comenta aqui e a gente vai trazendo outras opções nos próximos vídeos. É isso, galera. Até a próxima.